Olá! Bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, pela Associação de Beneficência Espírito Consolador de São José do Rio Preto. Vamos estudar a doutrina espírita na sua essência e entender, compreender melhor as nossas próprias limitações, que ainda são tantas, né? Para que a gente possa aperfeiçoar e ampliar os horizontes da nossa consciência e também da nossa compreensão diante de tudo que nos cerca. Vamos orar, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus a oportunidade feliz de estudar a doutrina espírita. Quão bem que isso faz para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso entendimento, ampliando e fortalecendo a nossa fé a cada dia. Abençoe, Senhor Jesus, todos os que estiverem nos ouvindo, todos os que estão sintonizados com o bem, e abençoe, Senhor, aliviando as dores e sofrimentos dos nossos irmãos, principalmente os que ainda não te conhecem, Senhor. Limitados que estão ainda desconhecendo a verdadeira lei de amor. Abençoe, Senhor, a todos nós, hoje e sempre, e que assim seja. Ninguém está sozinho, ninguém está sozinho, ninguém está sozinho, ninguém está sozinho. Vamos estudar um tanto mais. Olá, dando sequência aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, hoje vamos ver o capítulo 2, as questões 17 e seguintes, até a questão 28. Nós recomeçamos recentemente o Livro dos Espíritos, né? Vimos as primeiras questões que tratam de Deus, né? Das causas primeiras, já falamos sobre os atributos da divindade, sobre o panteísmo, e agora nós vamos falar sobre os elementos gerais do universo, sobre espírito e matéria. Então, a partir da questão 17, quem for acompanhar com a leitura, né, a primeira pergunta ela indaga o seguinte: se é possível ao homem conhecer o princípio das coisas? Será que nós temos condição de compreender a origem de tudo, como tudo começou? Nós já vimos nas questões anteriores que Deus é o Criador e que tudo mais é criatura, é obra dele, que ele não se confunde com a sua obra. Mas agora nós queremos saber como tudo começou, qual é a origem de tudo, né? Como foi o princípio de tudo. Mas, infelizmente, a nossa capacidade ainda é muito limitada. Nós ainda não temos condição de compreender nem o nosso mundo atual, nós não temos condição de compreender nem a nós mesmos, né? E eu vou aproveitar que a Andréia saiu para dizer assim: eu não entendo nem a Andréia, como é que eu vou entender o princípio das coisas, o começo de tudo, né? Talvez um dia, né? Quando eu saí, mas eu voltei. Nós vamos ter um estudo diferente hoje. A Andréia vai ficar aqui conosco, ela vai ler as perguntas. Legal. Eu vou falar as respostas, né? Então, um dia o homem irá compreender tudo isso, né? Mas, para chegar a esse momento, nós vamos ter que evoluir. Porque a evolução, ela envolve o conhecimento científico, mas ela envolve o aspecto moral também. A gente não consegue ver as coisas se não tiver progresso moral, porque o orgulho, a cultura, elas
cegam a criatura. A criatura tem uma visão muito limitada da vida, das coisas. Nós morávamos em São Paulo há 30 e poucos anos atrás, éramos recém-casados e éramos católicos. E nós morávamos do lado da Federação Espírita de São Paulo. Passávamos na frente todo dia. A gente via aquela multidão entrando e saindo e nós não sabíamos o que era a federação, nós não tínhamos ideia do que era o Espiritismo. Nem imaginava, né? Então, a gente vê o que a gente quer ver, a gente enxerga só o que a gente quer enxergar e a gente tem uma compreensão muito limitada das coisas. Uma compreensão que leva em conta a nossa experiência, a nossa idade, o nosso conhecimento, né? Então, nós moramos no Brasil, nós temos a nossa cultura brasileira, a gente não pode falar do Oriente, né? Quem não teve essa vivência não conhece os costumes do Oriente, que para nós são estranhos, mas que para eles são normais. Então a nossa visão é muito limitada, né? Vamos lembrar de Sócrates, que dizia: quanto mais sei que nada sei. Aliás, quando eu era jovem estudante, eu brincava com a minha irmã, a gente falava assim: quanto mais estudo, mais eu sei. Quanto mais eu sei que nada sei. Conclusão: quanto mais eu estudo, menos sei. Então eu tenho que parar de estudar. Ai, meu Deus, tem que estudar muito ainda. Vamos pedir para a Andréia ler a questão 19ª. Ok. Pelas investigações científicas, não pode o homem penetrar alguns dos segredos da natureza? Então nós estamos dizendo que a nossa compreensão é limitada, que o nosso entendimento depende do progresso moral e progresso intelectual também. Mas a ciência não pode ajudar a gente? Pode, ajuda e ajuda muito. Apesar que ainda nós vemos criaturas que não aceitam a ciência, que discordam da ciência, né? Que ignoram a ciência. Quer dizer, a ciência permite que o homem construa pontes, que o homem construa prédios imensos, né? Permite que o homem faça cirurgias, tratamentos médicos de doença. A ciência é uma maravilha, é uma bênção, mas tem gente que ainda duvida, né? Então a ciência vai nos ajudar, sim, né? Por isso que Emmanuel fala que o homem tinha que permitir o crescimento das duas asas, a asa, né, da sabedoria e a asa da cultura, no sentido de moral e ciência, para que ele pudesse bater as duas asas em equilíbrio. Então temos que evoluir, né, em inteligência, em conhecimento, mas em moral. E a ciência nos auxilia em metade, né? Só ela não é o bastante, mas ela é muito importante. Então a pesquisa científica é um meio de avançar em todos os campos, né? Aliás, tivemos tempos atrás, né, umas discussões sobre clonagem, né? Estavam falando de clonagem humana, coisa e tal. E tinha um livro muito bacana do Divaldo Pereira Franco, chamado Atualidade do Pensamento Espírita. Muito bom. Que a Andréia até deu aula sobre esse livro há uns tempos atrás, há uns 40 anos atrás aí, enfim. Mas é um livro que dizia o seguinte, que o homem não tinha que se preocupar, né, se ele ia conseguir ou não fazer a clonagem do ser humano. O homem tinha que buscar tudo na ciência, porque ele só ia fazer o que Deus permitisse. Então não tem que proibir nada da ciência. A ciência tem que buscar tudo, só que o limite é Deus. Quer dizer, a ciência vai nos permitir chegar onde Deus permitir, né? A ciência vai nos levar onde Deus permitir. Além disso, não vamos. Mas nós temos que buscar, sem medo, sem preocupação. Se Deus permite o estudo, a pesquisa, o desenvolvimento científico para ajudar, né, o ser humano,
porque é para o bem do ser humano, da humanidade, né? E é necessário esse progresso moral ao lado do científico, porque senão a gente não consegue enxergar um palmo à frente do nariz, como aquela passagem do Evangelho, a gente não vê um graveto no nosso olho e vê um cisco no olho alheio, por conta do orgulho, né? Então o homem, ele homenageia os descobridores, os cientistas, as pessoas importantes que descobriram as coisas, né? E tem uma palestra das mais recentes do Divaldo Pereira Franco, que fala o seguinte: ele conta a respeito do empenho do plano espiritual para que aqui na Terra nós pudéssemos descobrir a vacina para a Covid. Então a gente acha que a gente faz as coisas, né? Que nós somos muito inteligentes, que a humanidade é muito, né, capaz, mas a gente não imagina o sacrifício do plano espiritual para passar uma informação para nós, para a gente captar, por falta, né, de elevação moral nossa. Se tivéssemos uma condição moral diferenciada, talvez esse intercâmbio fosse mais fácil, né? Então, quando estudamos o Livro dos Espíritos, a gente fala que as descobertas são informações que o plano espiritual passa para nós. E esse momento da pandemia mostra bem isso, porque foram descobertas uma dúzia de vacinas em países diferentes. E em tempo recorde. Isso significa o quê? Que o plano espiritual estava no mundo inteiro auxiliando os pesquisadores a desenvolver alguma coisa, né? Inspirando mesmo, né? Os cientistas, os pesquisadores, né? Leia a questão 20, por favor, André. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Então, além das descobertas científicas, através da intuição, né, nós não descobrimos as coisas? Evidentemente que sim, né? O próprio Livro dos Espíritos é resultado da intuição, da mediunidade, né? Também da cultura de Allan Kardec, que era um educador e pôde catalogar as perguntas, ele pôde selecionar, ele pôde organizar, né, com a sua cultura, com o seu conhecimento, mas com a influência do plano espiritual, né, através, né, de comunicações que vieram do plano espiritual. Com certeza, né, esta e outras tantas obras psicografadas, elas estavam preparadas no plano espiritual e vieram à Terra através da comunicação dos espíritos mais evoluídos, né? Os livros de Chico Xavier, de quase 100 anos atrás, quando ele começou, né, já falavam, por exemplo, O Nosso Lar, né, que é um livro muito conhecido por todos, ele falava do aeróbus, né, de um meio de transporte que se deslocava com magnetismo sem rodas, né? E hoje já existe um trem nesse sentido, né? Sem rodas, que não toca no solo para se deslocar. Não toca, né, nos trilhos, né? Tudo por magnetismo. O trem fica um pouco acima por conta do magnetismo e se desloca. E também falava de aparelhos que permitiriam a conversa entre duas pessoas com imagens. E hoje nós temos essa realidade no celular, né? Através de ligações com vídeo, a gente conversa com as pessoas em tempo real. E à distância, né? Isso o Chico Xavier já falava há quase 100 anos atrás. As obras dele já nos contavam essas e outras tantas futuras descobertas. Ora, então nós não inventamos nada, já existe tudo. Já existe tudo no plano espiritual e aos poucos nós vamos conseguindo captar as mensagens, as orientações, os ensinamentos e materializar aqui na Terra algo que já existe, né? Então, de original, nós não temos nada, né? E é interessante que com a dor, o avanço, né? O desenvolvimento da ciência é mais rápido, né? Com os problemas, com a pandemia, quanta coisa que não evoluiu em termos de tecnologia, né? Diante dessa pandemia. Deus escreve certo por linhas tortas
diz o velho ditado, né? Na época da guerra também foi assim, né? Muita evolução científica, infelizmente, da medicina, precisa da da dor. engenharia, né? Quer dizer, o homem poderia evoluir, né? Por conta do amor, mas em face do nosso egoísmo, a gente é obrigado a passar por esses momentos de sofrimento que é para a gente despertar. Tem um autor que fala que a pedra só desperta com dinamite, né? Leon Denis. Leon Denis diz que A gazela desperta ao alvorecer, mas a pedra só desperta com dinamite. Então, o Leon Denis quer nos dizer que a gente, né, por ser duros, né, inflexíveis, a gente precisa da dor, né, da dinamite para poder acordar, né? Chacoalhão, né? Questão 21, vamos começar a falar agora de espírito e matéria. Questão 21, espírito e matéria, o livro dos espíritos. A matéria existe desde o princípio como Deus ou foi criada por ele em determinado momento? Essa é a resposta que eu mais gosto de falar, né? Só Deus sabe, né? Não tem testemunha. Era Deus e Deus, né? Mas o que nós sabemos é que ele não tem começo e não tem fim, tudo o resto é criação dele, né? Então, Deus é o criador de tudo. Aos poucos, com a evolução da ciência, da química, da física, nós vamos compreendendo, né, os átomos, as moléculas, os seres orgânicos, os seres inorgânicos, a junção de moléculas. Então nós vamos compreendendo isso vagarosamente conforme, né, a ciência humana vai evoluindo. Mas há muito mais coisa, né, que nós não sabemos do que coisas que nós sabemos, né? Aliás, esta pandemia é um exemplo disso, né? A humanidade, de maneira geral, é arrogante, orgulhosa, acha que pode tudo, né? E de uma hora para outra vem uma pandemia e dizima a humanidade. E eu me lembro de uma frase de Chico Xavier, né? Que dizia assim: nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus, nenhuma folha de uma árvore, né? Quer dizer, tudo isso é programado por Deus, tudo isso é obra da vontade de Deus devido à nossa necessidade, né? Se nós fôssemos mais generosos, mais amorosos, nós não precisaríamos passar pela dor, né? Então Deus, na sua inteligência e bondade infinitas, ele compreende que precisamos de uma dinamite, porque somos como rochas, né? Para poder despertar, ele quer que a gente desperta, né? Então nós não sabemos a origem da matéria, né? Só Deus sabe, né? Agora, o que nós podemos afirmar com certeza é que Deus não está inerte, né? Deus está em atividade. Deus está sempre trabalhando. Então, sempre criando, né? O nosso país é um país que não tem... o país não é vinculado a uma religião, né? Laico. É um país laico, não é como no Afeganistão, que agora é um país, né, muçulmano, né? Então eles, a lei do Alcorão é a lei civil deles, como o Estado de Israel também, o Estado judeu, que o Antigo Testamento é a lei dele, mas aqui a nossa não, né? A nossa lei não se confunde com a nossa lei civil com a lei, né, de uma determinada religião. Mas há várias obras que falam dos trabalhadores no plano espiritual, dos dirigentes no plano espiritual, né? E eu estava falando que nosso país é um país laico para dizer o seguinte, que em Israel, né, a lei de Moisés foi instituída para instituir o repouso semanal, que aqui na nossa lei nós chamamos de repouso semanal remunerado. Então no Antigo Testamento, que é a lei, também lei civil de Israel, diz que Deus descansou no 7º dia, né? Não é que Deus estivesse cansado depois de 6 dias de trabalho. Esse é um recado para os homens descansarem, terem pelo menos um dia da semana
para cultuarem, né, valores morais, né? Então são informações, né? Mas voltando ao que diz a nossa questão 21, Deus não se cansa, né? Deus não é um velhinho que fica cansado, não tem corpo físico, né? É uma inteligência em atividade. E quanto mais o ser humano, o espírito, evolui, menos ele fica na ociosidade. Então os benfeitores, eu estava tentando chegar lá, das colônias, segundo nós vemos nos livros, nos romances, eles têm lá 2 horas semanais de repouso. O dirigente tem 2 horas semanais de repouso. E aí ele aproveita para fazer visita aos necessitados nessas 2 horas, né? Quer dizer, quanto mais evolui, mais trabalha, porque mais entende a importância do trabalho. Então quer dizer que aquela frase, morreu, vai descansar? Não é verdadeira. Não se aplica. Não é verdadeira, né? O céu não é uma colônia de férias, muito menos um local de ociosidade, né? Quando a gente desencarnar, nós não vamos ficar numa rede. Antigamente tinha uns quadros, né, com anjos, assim, umas paisagens bucólicas, campestres, pastoris, assim, né, de zona rural, ou aquela novela, né, aquela novela A Viagem, né, é uma novela que passou aí uns 20 anos atrás. Eu não assisti, eu era muito pequenininho, André que me contou que teve essa novela, e lá passava lá os espíritos desencarnados num lugar bonito, aprazível, né, ouvindo música, ociosos, né. É o que a novela conseguiu representar do paraíso. Mas, na verdade, o paraíso não tem nada de inerte, né, de ocioso, tem muito trabalho, né? Segundo disse a Andréia... Constante atividade. Porque eu não vi a novela, né? Isso, atividade no bem, né? Constante atividade. Vamos à questão 22, André. 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições? Quando nós começamos a estudar o Livro dos Espíritos com o nosso amigo Luiz Antônio lá de Votuporanga, ele brincava sempre, ele falava assim, eu quando desencarnar, eu vou voltar aqui, coisa e tal, né? Então eu vou bater na mesa assim, ó. Se minha mão passar, eu já desencarnei. Falei, pronto, já sou espírito, né? Já posso... Não, eu vou me beliscar para ver se... Então, é porque Só tenho corpo. A nossa matéria física, né? É sólida, é o que a gente chama de impenetrável. Que na verdade é uma lei da física que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Se eu bato a mão no livro, não passo porque já tem um corpo físico aqui, né? Então, essa é a nossa definição de matéria conforme o nosso estágio atual de evolução, né? É o que a gente consegue entender, né? Mas há outros tipos de matéria menos grosseiras, menos sutis, né? Como o perispírito, né? Matérias mais etéreas, em outros planos, né? Matérias gasosas, vaporosas, né? Enfim, então mundos mais evoluídos são menos materializados, né? É interessante que até para a ciência havia uma definição antiga que era assim, ou é sólido, ou é líquido, ou é gasoso. Mas hoje, atualmente, já não é mais assim, né? Tem o estado quintessenciado e por aí vai. E também a ciência hoje define matéria com uma percepção mais profunda, que é luz. Luz em movimento, luz coagulada, luz aperfeiçoada. Tudo isso é objeto de estudo da física, né? Da física quântica.
da química. Não é o nosso propósito, né? Aprofundar o Nós entendemos que o nosso corpo físico é matéria, o perispírito é uma matéria de outra dimensão, uma matéria mais etérea, mais sutil, que para nós é quase nada, porque a gente, né? E o espírito menos ainda, né? Menos ainda para nós. Mas para o mundo dos espíritos, o que nós não vemos aqui, não reconhecemos como matéria, para eles é. Né? Para o mundo espiritual, a matéria espiritual é essa matéria de outra dimensão, essa matéria etérea, mas que é matéria também, né? É interessante também a gente notar que quando a gente vê um corpo inerte num caixão, né, de defunto que a gente fala, a gente consegue enxergar que naquele corpo não existe alma, que é só aquele matéria mesmo, que não tem o ânimo, a alma animando aquele corpo, né? É interessante notar isso, a diferença. A né? questão 22A, ela diz assim: qual a definição que podeis dar de matéria? Matéria é o liame que prende o espírito. É um instrumento que ele usa sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, a matéria, o corpo físico, né, é essa matéria ao qual o espírito está ligado, vinculado, né, a prisão do espírito encarnado, é um instrumento que o espírito se utiliza para se manifestar no mundo material, né, para exercer a sua ação, para se conectar com o mundo material. Então, o corpo é uma ferramenta, é um instrumento material de que se vale o espírito para atuar no mundo físico, né? Então, a matéria é um agente, né? É um intermediário entre o espírito, que é uma luz, e o nosso mundo físico, né? E o espírito? E o que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente, né? É o princípio inteligente do universo. Isso é o objeto da questão seguinte, da questão 23. E é importante a gente enfatizar, né, que nós somos espíritos, né? Eu, espírito, estou falando, né, com a utilização desse corpo, das cordas vocais desse corpo, mas eu sou espírito. Então nós somos espíritos, estamos encarnados, né? É porque quando a pessoa começa a estudar o espiritismo, ela fala: então eu tenho um espírito? Não, você não tem um espírito, você tem um corpo. Você é um espírito. O dia que o corpo morrer, você continua sendo você mesmo, o espírito, né? Então é assim, somos um espírito encarnado, né? Lê a próxima para nós, André. Questão 24, é essa? 23A. 23A. Qual é a natureza íntima do espírito? E a resposta que os espíritos dão é a seguinte: o espírito não é fácil de analisar em sua linguagem. Para os homens não é nada. Para o espírito não é algo palpável. Mas para nós é alguma coisa. Saiba-no bem, alguma coisa não é nada. O nada não existe. Então, qual que é a natureza íntima do espírito? O espírito é uma matéria de outra dimensão, né? É uma natureza que não tem nem palavras na nossa linguagem para definir, né? Então a gente não pode achar que não existe, porque não vê, a gente não vê o ar, a gente não vê eletricidade, né? A gente não vê muita coisa, a gente não vê o vírus da Covid, né? A gente não vê, mas faz um estrago danado. Então o espírito é isso, ter essa natureza diferente de tudo que nós conhecemos aqui na Terra, né? É algo assim imaterial para nós, né? Sim. E a gente um dia vai entender, né? A gente entende as coisas conforme a gente evolui, a gente amadurece, a gente, né, vê as coisas de forma diferente, né? Eu, quando eu era jovem, quando eu era criança, eu comia 4 bananas de manhã. Adorava comer bananas, comer aveia. Hoje eu vou comer uma banana, eu sou obrigado a dividir com a Andréia. Por 2 motivos. Primeiro, que ela não deixa eu comer a banana sozinha. Segundo, que eu não aguento, é muito grande, né? É muita coisa se pegar uma banana grande, né?
Enfim, então eu pergunto, né? O que é uma banana? Se perguntasse para mim há 40 anos atrás, eu ia falar, não é nada. Precisa juntar mais 3 para dar uma refeição. E hoje, se perguntar para mim o que é a banana, é muito, é uma refeição para mim e para a Andréia, né? Eu como meia banana, fico satisfeito, a Andréia come a meia banana, meia dúzia de pães, 4 ovos fritos e fica satisfeito. Ovos quentes. Então, Exagerado. tudo vai mudando conforme a nossa compreensão, vai melhorando o nosso entendimento, a nossa evolução moral, nós vamos entendendo melhor as coisas, né? Isso é verdade. Questão 24. Vamos lá. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo do espírito, né? Como ser imortal, né? Então o espírito é inteligente, ele é imortal, né? Mas você não pode confundir, né, a qualidade com a coisa, né? O quadro é bonito, mas o quadro é o quadro, né? Deus é amor, né? Deus criou tudo, mas Deus não é a sua criação, a sua obra, né? Então, a inteligência é uma característica do espírito. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é eterno, nós somos imortais. E Deus é a inteligência suprema e nós somos os seres inteligentes da criação. Questão 25. O espírito é independente da matéria ou não é mais que uma propriedade desta? Como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Então, todo mundo sabe que a luz se decompõe no arco-íris, então quando chove, a luz reflete na água e se decompõe. Então, a luz, ela é, né, composta de várias cores. E sabemos também que o som não se propaga no vácuo, diz a ciência, né, na física. Quer dizer, o som, ele precisa de ar, então ele é uma propriedade do ar, né? As cores são propriedades da luz. Então nós poderíamos dizer, né, que o espírito, ele independe da matéria ou um é propriedade do outro, né? Espírito é espírito, matéria é matéria, né? Embora o espírito dependa da matéria para se manifestar no mundo físico, né? E a matéria dependa do espírito para ter, né, para ter vida, como a Andréia recordava, nós fomos no velório recentemente, na saída ela comentou, mas a gente percebe o cadáver inerte que não tem vida, não tem espírito, não tem alma, dá para, né, é visível, né? É patente, né? 25A. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? A união entre o espírito e a matéria é necessária para os encarnados, né? Para que se manifeste no nosso mundo físico. Então, para o espírito se comunicar conosco, precisa de um médium, precisa de uma matéria, né? Se ele falar, a gente não ouve, está numa outra dimensão, né? Mas o espírito tem autonomia, independente da matéria, quando está, né, em estado errante no plano espiritual, né? No mundo dos espíritos, ele não precisa da matéria, ele tem a independência dele, né? Questão 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Claro, né? O cadáver é um corpo inerte sem espírito, né? E o espírito desencarnado, né, é um espírito sem corpo. Então, podemos compreender pelo pensamento, né, pela inteligência, o espírito sem matéria é a matéria sem espírito, né? E para encerrar, a questão 27. Haveria, assim, 2 elementos gerais do universo? A matéria e o espírito? Quando nós éramos crianças, a gente ia na escola, né? Acho que tinha ciências, devia ser o nome da matéria naquela época, né? Hoje talvez tenha outros nomes. Falava assim, o corpo humano é cabeça, tronco e membros. Está errado? Não está errado, mas é uma informação para uma criança. Porque nós somos muito mais do que cabeça, tronco e membros. O nosso organismo é muito mais complexo. Então, o universo, né, os elementos gerais do universo, a matéria, é espírito, sim, tá certo, né? É como falar que somos cabeça, tronco e membros. Mas, acima disso, tem Deus, né? Acima
da matéria, do espírito, né? E depois, né, a matéria, ela poderia ser esmiuçada aí, né, dissecada em fluidos, né, que são aqui dos mais variados e de uma infinita quantidade, né, substâncias líquidas, substâncias gasosas, né, a própria força da gravidade, né, o fluido cósmico universal, né, o eletromagnetismo, o magnetismo, né, a eletricidade, a luz, o éter, né, as inúmeras emanações da providência divina que nós ignoramos, enfim, né, falar corpo e alma não é que esteja errado, mas é incompleto, né? Há muito mais coisa além disso, né? E a questão 27A, esse fluido, seria o que designamos pelo nome de eletricidade? Então, essa é uma das combinações, né? Há muita coisa que a gente ainda não sabe, né? Que a humanidade vai descobrindo aos poucos, a ciência vai evoluir muito. Cada dia a informática está, né, mais rápida, mais célere, né? E quanto evoluiu nessa pandemia, né? Olha só, Deus escrevendo certo por linhas tortas. O progresso da informática foi muito grande, porque todo mundo está trabalhando em home office, está trabalhando através da internet, né? Então tem muito mais a ser descoberto, muito mais a ser evoluído, enfim, né? Na semana que vem nós vamos falar sobre as propriedades da matéria. Como temos enfatizado, a gente procura fazer um vídeo de 30 minutos, não muito mais do que isso, porque senão ele fica muito pesado para carregar. Mas em breve retornaremos aos nossos estudos presenciais, se Deus quiser, todos vacinados e com saúde. Voltaremos ao Consolador para dar continuidade ao estudo do nosso livro dos Espíritos e outros estudos, né? Presencialmente, se Deus quiser. Então tenham todos uma boa semana. Deus abençoe, muita paz a todos. Vamos estudar sempre.